O termo blockbuster se tornou popular na sétima arte como forma de descrever obras que são capazes de arrastar centenas ou até mesmo milhares de pessoas para salas de cinema. A origem do termo, no entanto, possui conotações bem mais sombrias. Em tradução literal, blockbuster significa arrasa quarteirão, e esse era o nome dado pela imprensa americana às bombas aéreas que eram lançadas durante a Segunda Guerra Mundial, com a capacidade de dizimar todo um conjunto de edifícios em um quarteirão inteiro. Com o passar do tempo, o termo foi ganhando força entre o público e a crítica, que classificavam como blockbuster todo e qualquer filme que fosse um sucesso de bilheterias, independente da qualidade geral da obra em si. Muitos atribuem o pioneirismo dessa classificação ao filme Tubarão, clássico de 1975, dirigido por Steven Spielberg. O longa, baseado no livro homônimo de Peter Benchley, se tornou um marco graças à qualidade de seu enredo, o carisma dos personagens e a direção prodigiosa de Spielberg, culminando em uma arrecadação de 472 milhões de dólares contra um orçamento de 9 milhões. O impacto do filme não foi apenas comercial, mas também cultural, fazendo pessoas temerem o oceano e os predadores brancos, praias ficarem mais vazias e a caça aos tubarões se intensificasse, consequência essa lamentada pelos próprios realizadores. Porém, outro arrasa quarteirão estava para surgir. Vindo da mente criativa de George Lucas, até então um jovem aspirante a cineasta que era fã de filmes e séries de aventura, ação e ficção científica, seu trabalho mais ambicioso estava para mudar a história do cinema para sempre. Lançado em 1977, Star Wars, Guerra nas Estrelas, ou Episódio 4, Uma Nova Esperança, aperfeiçoou e definiu os parâmetros de blockbuster moderno, dando origem a uma das franquias de maior sucesso de todos os tempos. Mesmo sendo desacreditado por produtores, executivos e até mesmo por amigos e membros da equipe, George Lucas não desistiu de realizar o seu sonho de criar uma ópera espacial, que serviria de homenagens a séries como Flash Gordon, mas que contava com valores de produção dignos e uma trama que, apesar de aventurista e otimista, apresentaria uma mitologia rica, personagens carismáticos e o famoso embate entre o bem e o mal. Tendo conseguido estabelecer uma carreira de sucesso com o filme American Gravity, Lucas iniciou o projeto de uma ópera espacial com claras referências à obra literária O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, trazendo a jornada de um jovem fazendeiro que encontra dois robôs e se vê em meio a uma guerra espacial entre o Império Galáctico tirano e um grupo de rebeldes lutando pela liberdade. Mesmo com todas as dificuldades em sua produção, Star Wars foi um fenômeno, arrecadando mais de 770 milhões de dólares em bilheteria, 10 indicações ao Oscar, das quais ganhou 7, dando origem a um universo extremamente lucrativo e repleto de possibilidades, essas que se demonstraram nas esperadas sequências para o cinema. Em 1980, tivemos o lançamento de O Império Contra-Ataca, que trouxe Irvin Kershner na direção, enquanto George Lucas montava sua própria companhia, a Lucasfilm. Mesmo com sua ausência, o filme praticamente aprimorou tudo o que havia sido mostrado anteriormente, com um enredo mais maduro, cenas de ação e efeitos visuais ainda mais espetaculares e um dos plot twists mais inesquecíveis da história do cinema. 3 anos depois, a trilogia clássica teria seu encerramento com O Retorno do Jedi, filme que não teve o mesmo êxito de público e crítica de seus antecessores, mas que fechou de maneira digna o arco de Luke Skywalker, Darth Vader e companhia. Após ele, haveria um hiato de 16 anos no cinema, com a saga sendo explorada em outras mídias, até o seu tão aguardado retorno, com A Ameaça Fantasma. Por serem filmes idolatrados por um número incalculável de pessoas das mais diversas gerações, não há muito que seja dito sobre a trilogia clássica que já não tenha sido proferido inúmeras vezes. Porém, um fenômeno torna os 3 filmes únicos, tanto entre exemplares do cinema blockbuster quanto dos próprios títulos que compõem a saga. Cada ano que passa, os episódios 4, 5 e 6 se tornam cada vez mais apreciáveis. Em Uma Nova Esperança, somos apresentados a um conflito galáctico entre o Império Tirânico e uma aliança rebelde, que após duros anos de batalha, conseguiu enfim uma vantagem estratégica ao roubarem os planos de construção da chamada Estrela da Morte, uma estação espacial dantesca com capacidade de destruir um planeta inteiro. Graças a isso, os rebeldes esperavam levar os planos para sua base secreta e assim encontrar um ponto fraco para que possam destruí-la. Porém, a nave da rebelião é abordada por Darth Vader, um déspota metade humano, metade máquina, que torna uma das principais líderes rebeldes, a princesa Leia, como refém. Felizmente, Leia deixou os planos sob a segurança do droide R2-D2, que juntamente com seu parceiro, o droide de protocolo C-3PO, escapam por um pote de fuga e vão parar em um planeta desértico, chamado Tatooine. Após uma série de desventuras, os robôs são comprados pelo fazendeiro Owen Lars, que pede a seu sobrinho, Luke Skywalker, que cuide e os prepare para o trabalho da colheita.
Luke é um jovem sonhador, que deseja conhecer a galáxia e buscar algo mais do que ser um mero fazendeiro. A chance de sua vida veio na forma desses droids, que trazem uma mensagem da princesa Leia, solicitando a ajuda de Obi-Wan Kenobi, um dos poucos cavaleiros Jedi remanescentes. Luke encontra Obi-Wan, que se isolou do planeta e adotou o nome de Ben, e descobre mais sobre o passado de seu pai, sobre a energia mística da força, e recebe o chamado para acompanhar o Jedi em sua missão. Apesar da relutância, Luke se vê vítima do Império, quando tropas atacam seu lar matando cruelmente seus tios. O protagonista então decide acompanhar Obi-Wan e parte para salvar a princesa Leia e dar à Aliança Rebelde uma chance de vitória contra o Império, contando com a ajuda dos droids, de um piloto arrogante chamado Han Solo e de seu fiel escudeiro, Chewbacca. Em O Império Contra-Ataca, 3 anos se passaram desde que Luke destruiu a Estrela da Morte e a Aliança Rebelde mudou sua base para o planeta gelado de Hoth. Durante uma missão de reconhecimento, Luke acaba sendo atacado por um Wampa, mas consegue escapar por pouco. Antes de sucumbir ao frio intenso do planeta, o protagonista tem uma visão de Obi-Wan pedindo para que ele vá ao sistema de Dagobah para ser treinado pelo mestre Jedi Yoda. Após ser resgatado pelo seu amigo Han Solo, Luke precisa enfrentar o contra-ataque imperial, que força os rebeldes a evacuarem do planeta. Ao invés de seguir o grupo, Luke viaja com R2-D2 em busca do mestre Yoda, para que assim possa terminar o seu treinamento e conhecer os caminhos da força. Em outro lugar desse universo, Han Solo, Leia, C-3PO e Chewbacca tentam a todo custo escapar da perseguição imperial, enquanto a nave Millennium Falcon passa por problemas mecânicos. Nesse meio tempo, Han e Leia declaram seu amor um pelo outro. O caçador de recompensas chamado Boba Fett os persegue implacavelmente, e o grupo precisa se refugiar no planeta das nuvens Bespin, sem suspeitar que o Império reserva planos sombrios para eles, incluindo Luke, alvo de total interesse de Darth Vader. Em O Retorno dos Jedi, 1 ano se passou desde que Luke descobriu a verdade sobre seu pai e Han Solo foi congelado em Carbonita, sendo mantido prisioneiro por Jabba the Hutt. O grupo então arma um plano para resgatar o seu amigo e voltar para a base rebelde a tempo de organizar a sua última investida contra o Império. Com a iminente construção de uma nova Estrela da Morte, ainda maior e mais poderosa que a anterior, os rebeldes planejam um ataque em 2 frentes. A primeira na lua florestal de Endor, onde um grupo liderado por Han e Leia irá destruir o reator e o escudo que protege a estação espacial, e outro na Estrela da Morte, onde uma frota de naves irá deter o ataque imperial, enquanto Lando Calrissian leva a Millennium Falcon para destruir a estação em seu novo ponto fraco. Em meio a isso, Luke revela para Leia que ela é sua irmã gêmea e que está disposto a trazer seu pai de volta ao caminho da luz, se entregando voluntariamente a Vader, que o leva ao Imperador, a mente maligna por trás de tudo. O vilão tenta a todo custo fazer Luke sucumbir à raiva e se entregar ao lado sombrio da Força, assim como seu pai fez, mas o protagonista está disposto a morrer para salvar Vader, seus amigos e a Aliança Rebelde. Como vemos, toda a trama da trilogia segue os moldes mais básicos de filmes de aventura. A jornada do herói, a visão maniqueísta do mundo, traumas familiares e o valor da amizade e do amor. Visto sob essa ótica, Star Wars não vai muito além do que já fora mostrado antes e reutilizado depois em filmes dessa natureza. Felizmente, a execução por trás da criação dessa trilogia não poderia ter sido mais perfeita. Mesmo diante de um esqueleto narrativo e temas bastante familiares, George Lucas conseguiu criar um universo absurdamente imaginativo, repleto de conceitos originais e icônicos que tornaram a sua saga uma obra autoral. Não à toa, frases como "que a força esteja com você", personagens como Yoda, conceitos mitológicos como a força e armas como sábios de luz se tornaram elementos indissociáveis do imaginário popular. No entanto, seu criador desejava que todo o público tivesse a mesma experiência de sua juventude, com as aventuras, personagens heróicos e os mundos fantásticos que fizeram parte de sua vida. Graças a isso, a trilogia clássica é rica em ideias, mas sem se tornar rebuscada ou pretensiosa. É possível refletir sobre temas mais sérios como paternidade, sacrifício, maturidade e autoritarismo, e tantos outros, ao mesmo tempo em que a trama não deixa de lado seu valor de entretenimento e a acessibilidade de seu universo. Além do roteiro, Lucas ainda tinha diversas cartas na manga, os efeitos sonoros revolucionários criados por Ben Burtt, que concebeu o som da respiração de Darth Vader, das diversas criaturas e dos sabres de luz. Os efeitos visuais pioneiros de Don Drexta e sua equipe, que tornaram a empresa Industrial Light and Magic uma supremacia no ramo. E a trilha sonora magnânima de John Williams, que indo de encontro à tendência musical da época e retornando às composições de música clássica que criaram temas atemporais, como a própria Marcha Imperial. Mas, o que de fato torna a trilogia tão adorada pelo público são seus personagens. Luke Skywalker, como um jovem humilde e altruísta que se torna fundamental na trama. Han Solo, o personagem galanteador e arrogante, mas que revela ter um caráter digno e heróico. A princesa Leia, uma mulher destemida com sua causa, sem se privar de um lado acolhedor.
o fiel Chewbacca, o enigmático Lando Calrissian e os droids R2-D2 e C-3PO, que servem muito mais alívios cômicos. Todos têm sua importância, carisma e seu momento para brilhar. Ainda assim, nenhum se sobressaiu da mesma forma que o seu vilão, Darth Vader. Misterioso, de visual imponente e grande poder, Vader ao longo da trilogia se mostra mais do que um vilão megalomaníaco, se revelando como um herói trágico, alguém que foi vítima das próprias escolhas, que ao fim de tudo tem sua redenção graças ao próprio filho. Por sinal, a revelação de que Vader era o pai de Luke continua sendo um dos momentos mais impactantes da sétima arte. Momentos como esse tornaram o Império Contra-Ataca no filme favorito de boa parcela dos fãs, bem como um dos melhores longa-metragens já criados, além da notável evolução técnica, com ambientações ainda mais diversificadas. O filme aprofunda conceitos da força, eleva o senso de ameaça vindo do Império e leva os protagonistas ao limite, culminando em um final agridoce que deixou todos ansiosos para o desfecho da história. Esse que veio em O Retorno do Jedi, um filme que passou por diversos problemas em sua produção, principalmente a escolha de um novo diretor, e que encontra dificuldades em sua narrativa, com o seu primeiro terço sendo dedicado a resolver a subtrama de Han Solo e revelar mais detalhes sobre o passado de Luke, Leia e Vader. Além disso, o filme acaba trazendo um tom mais infantil em seu segundo ato, com a presença dos Ewoks. A trilogia sempre foi apreciada pelo público juvenil, mas a decisão criativa de trazer os pequenos seres para a trama não só trouxe problemas de tom, mas também de lógica, como o fato dos Ewoks derrotarem exércitos de Stormtroopers armados, usando pedras, arcos e flechas. Felizmente, o clímax da trama recupera sua força, intercalando a incrível batalha de naves na Estrela da Morte com um embate mais íntimo e emotivo entre Luke, Vader e o Imperador, vivido brilhantemente pelo ator Ian McDiarmid. Aqui, enfim, testemunhamos a redenção de Darth Vader, sacrificando sua própria vida ao se voltar contra seu antigo mestre para salvar o seu filho. E com a criação da trilogia prequel, o ato de Vader se tornou ainda mais simbólico, cumprindo assim a profecia de restabelecer o equilíbrio na força, eliminando seu mestre e a si próprio como resquícios do mal pela galáxia. Com tudo exposto, a trilogia clássica de Star Wars é uma obra irretocável. Apresenta uma mitologia rica e inventiva, méritos visuais e sonoros que continuam impressionando mesmo até os dias de hoje, personagens icônicos e uma trama que, mesmo seguindo por caminhos conhecidos, continua a nos surpreender e emocionar, mesmo 4 décadas depois de sua estreia. Mais do que clássicos categóricos do cinema, os episódios 4, 5 e 6 são o aperfeiçoamento da fórmula de filmes blockbusters, que hoje dominam as sessões de cinema e rendem bilhões de dólares para os grandes estúdios. Esses que têm muito a agradecer às contribuições trazidas pela ópera espacial de George Lucas. Por esses e tantos outros fatores, é sempre uma experiência prazerosa revisitar esses filmes e voltar para aquela galáxia tão distante.